Tiago capítulo 4, de 1 a 12. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Feche os olhos e nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos conhecer a Tua Palavra, conhecer as obras extraordinárias do Senhor, depender do Senhor e saber que o Senhor está no controle e no governo das nossas vidas. Mas ainda assim existem tantas coisas que precisam ser revistas e corrigidas na vida de cada um de nós. E nós pedimos a Deus que esta noite em que paramos para Te buscar, que o Senhor fale conosco, como já tem falado até aqui, e nos aponte o caminho. É a oração que Te fazemos nesta hora. Que o Senhor sensibilize o coração de cada um de nós, para, ó Deus, nos apropriarmos de cada detalhe desta mensagem, que realmente é dirigido do Senhor para o coração de cada um de nós, conforme a Tua vontade. E que assim todos nós saiamos daqui edificados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Os homens, suas guerras e a paz de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Os homens, suas guerras e a paz de Deus. O homem adora guerras. Nós não podemos chegar em nenhuma outra conclusão sobre esta palavra, senão que o homem adora fazer guerras. Não fosse assim, a nossa história não seria contada, não seria marcada exatamente por guerras. Se você quiser fazer referência a uma data específica, você logo procura uma guerra próxima. E aí você diz, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou um pouco antes, ou foi na época da Primeira Guerra Mundial. Nós fazemos isso. Ora, foi na época da queda das Torres Gêmeas. Nós fazemos isso o tempo inteiro, como se nós estivéssemos falando de uma coisa natural. Guerra faz parte da nossa vida. E eu gostaria de entender junto com vocês o porquê disso. Se nós olharmos para a nossa história, e desde a história antiga, se nós observarmos nos dias de Jesus, de quem nós cantamos e falamos tanto aqui, os gregos estavam fazendo guerra antes de Cristo e eles sucumbiram. Alexandre o Grande venceu muitas batalhas, estendeu o Império Grego de uma forma extraordinária, mas ele sucumbiu. E antes que o Império Romano se estabelecesse, os Seleucos e os Ptolomaicos faziam guerra naquela região da Palestina entre o sul e o norte. Durante pelo menos 600 anos eles fizeram isso. Depois disso, os romanos se estabeleceram como império. E eles sim, fizeram da guerra a sua maneira de viver. Este é o estilo romano de viver. E eles fizeram isso durante muitos séculos. O maior de todos os impérios. O império que se estendeu
cronologicamente pelo maior tempo sobre a terra. E se você for analisar o tamanho da Itália, você vai ver o quanto isso é extraordinário. Como que eles conseguiram isso? Mas eles conseguiram, porque fizeram da guerra o seu estilo de vida. Venceram. Venceram não apenas com atos justos, mas venceram principalmente com crueldades e injustiças. A Idade Média toda é marcada por guerras. Especialmente se você olhar para a Europa, você vai ver que a Europa esteve em guerra durante toda a Idade Média. E ela vai terminar esse período de conflito somente no século XVII. Por volta de 1648, depois da Guerra de 30 anos, a Europa se estabelece em paz. Uma paz que só vai durar até o século XX, quando no início do século começa a Primeira Guerra Mundial, em 1914, uma guerra que se estende até 1918. 30 milhões de pessoas morreram por causa dessa guerra. Não passou muito tempo, em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que custou muito mais do que a primeira. A estimativa é que na Primeira Guerra Mundial foi gasto com armas cerca de 340 bilhões de dólares. Na Segunda Guerra Mundial, 1 trilhão de dólares foi gasto com guerra. Dinheiro que poderia ter estabilizado a economia do mundo inteiro na época da Segunda Guerra Mundial. Foi gasto com armas. E então muita gente fala da economia, da dificuldade que os políticos, os governantes têm de dar estabilidade econômica para uma nação, mas ninguém fala que foi a guerra que realmente acabou com os nossos recursos e trouxe instabilidade a todo mundo conhecido, deixando 2 nações apenas uma condição econômica melhor. Essas 2 nações se tornaram os 2 grandes representantes do comunismo e do capitalismo e fizeram uma terceira guerra que não foi chamada de Guerra Mundial, mas é conhecida como a Guerra Fria, que se estendeu por toda a segunda metade do século XX. Agora no século XXI nós assistimos o tempo inteiro às guerras tribais na África, as guerras no Oriente Médio, lutas e massacres, primeiramente por conta do petróleo, agora por ideologias e por religiões. E o EI coloca o terror no Oriente por conta da sua religião. As guerras se tornaram um grande projeto de vida de pessoas, de instituições e de nações. Dentro do nosso país nós também vivemos em guerra. Nós vivemos uma guerra que é declarada entre facções de traficantes, vivemos guerra entre a polícia, entre vocês e esses traficantes, ou entre os traficantes e vocês. Vivemos uma guerra constante contra a violência. Vivemos uma guerra no âmbito político, entre aqueles que denunciam a corrupção e aqueles que tentam encobri-la. Vivemos uma guerra dia a dia nas nossas escolas, entre aqueles que querem ensinar e aqueles que não querem aprender. Nós vivemos guerras dentro das famílias, entre aqueles que querem princípios e valores e aqueles que querem desconstruir uma família. Vivemos guerra, acreditem vocês, até dentro de igrejas, entre denominações, dentro de igrejas, por facções, partidos, dentro das próprias igrejas. Ou seja, não existe um único lugar nesta terra, uma única instituição onde não exista algum tipo de guerra acontecendo. Isso não pode ser normal. Isso só acontece porque a guerra realmente é algo que faz parte da vida do homem. E eu gostaria de usar este texto que nós lemos nessa noite, que é um texto duro, mas é um texto que nos ajuda a entender por que nós vivemos fazendo guerra. E qual o caminho para nós sairmos desta guerra? Qual o caminho para experimentarmos algum tipo de paz? Quando nós olhamos para esse texto, Tiago vai apresentar pelo menos 3 ângulos em que nós experimentamos guerra. O primeiro é a guerra contra as pessoas, que eu citei várias delas aqui para vocês. Se você observar, o versículo 1 fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Ele está falando de guerra entre pessoas. Se você observar o versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. Ele está dizendo, olha, vocês fazem guerra quando vocês falam calúnias contra os outros. E todo mundo faz isso. Ele usa o termo irmãos aqui porque ele está se dirigindo a uma igreja.
Mas isso vale para qualquer esfera da sociedade. Onde quer que existam pessoas, possivelmente você tem lá no meio alguém falando mal de alguém. Ou seja, fazendo guerra. Então a primeira demonstração que ele nos dá a respeito da permanente guerra que nós vivemos o tempo inteiro, são as guerras que nós travamos uns contra os outros. São guerras estabelecidas por classes, especialmente quando Tiago estava escrevendo esse texto, ele estava escrevendo a uma sociedade que era dividida por classes. Eram os senhores e eram os escravos. Eram os soldados romanos e eram os políticos romanos que tentavam imprimir na Palestina, especialmente em Israel, o seu governo. Israel, nessa circunstância aqui, era escravo, tinha sido dominada pelos romanos. Existia lá um rei, Herodes estava lá, nós lemos no texto de Lucas no início do culto. Herodes estava lá, seus irmãos governavam as províncias ali ao redor. Mas sobre o governo dele, ou acima do governo dele, tinha o governo de Pôncio Pilatos, que era o governador da Palestina. E acima de Pôncio Pilatos tinha Tibério, que era o imperador romano que governava naquela época. E então, estas classes todas, elas lutavam entre si, e as pessoas eram classificadas de acordo com a classe em que elas participavam. No meio disso tudo ainda existiam os publicanos, que eram ladrões a serviço de Roma, e eles roubavam o seu próprio povo para cobrar impostos para Roma e para eles também. E era uma sociedade não muito diferente da nossa, extremamente complexa, cheio de guerra sendo travada todos os dias. E Tiago diz: vocês vivem a fazer guerra. Esse é o estilo de vida de vocês. Vocês travam guerras constantemente, uns contra os outros. Vocês se ferem mutuamente. Vocês estão o tempo inteiro julgando as ações uns dos outros, esperando e pensando sempre o pior uns dos outros. O mundo em que vocês vivem é um mundo que está absolutamente desajustado e é um mundo que está plenamente em conflito. Estas guerras contra as outras pessoas, elas procedem individualmente de cada um de vocês. Ninguém é culpado sozinho de nenhuma guerra. Já ouviu aquele ditado? Quando um não quer, dois não briga. Esse ditado é verdadeiro. Se existe guerra, existe porque todo mundo quer guerra. Senão as guerras não existiriam. Mas as guerras existem exatamente porque nós, seres humanos, estamos em guerra. Bom, se estamos em guerra, deve ter um motivo para isso. Mas antes de observarmos o motivo, ainda é necessário que a gente faça essas mesmas constatações que Tiago está fazendo. Especialmente nessa questão do conflito um contra o outro, Tiago, ele encontra neste texto, especialmente, cita para nós 3 questões importantes. Um fato: existe guerra. Ele encontra também uma causa. Quais são as causas desta guerra? Ele vai citar que esta guerra é resultado dos prazeres que militam na nossa carne. Cada um de nós sente prazer com alguma coisa. E na busca por aquilo que nós sentimos prazer, nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive brigar com as pessoas, lutar com essas pessoas. E vocês sabem muito bem disso, porque quando vocês encontram um criminoso obstinado por alguma coisa que ele quer, como por exemplo uma droga, ele está disposto a fazer qualquer negócio para isso, inclusive ferir alguém ou matar alguém por isso. Ou seja, aquilo que nos dá prazer nos leva a entrar em conflito com seja quem for, pai, mãe, tio, amigo, inimigo, seja lá quem for, autoridade, aquilo que dá prazer. Então, Tiago nos encontra fazendo guerra uns contra os outros, isso é fato. Ele acha a causa disso, a causa é porque nós temos em nosso coração, cada um de nós, um prazer específico e nós buscamos realizar este prazer. E então ele conclui dizendo que é uma prática comum entre nós, uma prática que produz a guerra, é exatamente a prática da cobiça. Nós colocamos o olho em alguma coisa, queremos aquilo, e para alcançar aquilo que nós cobiçamos, nós estamos dispostos a fazer guerra. É assim que uma guerra começa. Mas além disso, ele diz que nós estamos em guerra também contra nós mesmos. Não é apenas uma guerra contra os outros, mas é uma guerra conosco mesmo. Se você observar a segunda parte deste versículo 1 do capítulo 4, diz: de onde procedem essas guerras, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, onde começa esta guerra?
essa guerra começa dentro de cada um de nós. Esta guerra começa exatamente entre aquilo que eu quero e aquilo que eu sei que eu não posso. Mas eu quero, mas eu não posso. Mas eu quero, mas eu não posso. Esse conflito começa dentro de você. Ou seja, as guerras que nós travamos com os outros, elas primeiro foram travadas dentro de nós mesmos. O versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele está dizendo, vocês estão em conflito. E o conflito de vocês é tão grave que vocês pedem coisas a Deus e Deus não dá. Não dá porque as motivações de vocês não são as motivações que movem o coração de Deus. Ou seja, vocês estão em guerra contra vocês mesmos. O apóstolo Paulo, falando sobre a vida dele como cristão, ele diz que aquilo que ele deveria fazer, aquilo que era certo, que era bom, ele não conseguia. Mas o mal que ele odiava e que ele não queria fazer, estava diante dos seus olhos o tempo inteiro. Era muito fácil fazer o que é proibido, mas muito difícil fazer o que é aprovado. E é exatamente por causa desse conflito que existe dentro do coração de cada um dos homens que nós fazemos guerra com os outros. Nós mal conseguimos resolver o problema que está dentro de nós, e aí nós já vamos dando o segundo passo, que é transferir o motivo, a causa, o foco dos nossos problemas para as outras pessoas. Eu estou mal comigo mesmo, e o que eu faço? Eu começo a brigar com os outros. Eu não me autorizo a fazer alguma coisa, mas eu quero que os outros me autorizem. Eu não me permito uma coisa, mas eu quero que os outros me permitam. Eu não deixo alguém fazer alguma coisa, mas eu quero fazer. E essa incoerência das guerras pessoais nossas, elas extravasam para os nossos relacionamentos com os outros. E é isso que Tiago está dizendo. Vocês vivem fazendo guerra porque vocês estão em guerra com vocês mesmos. A fonte de todas estas guerras está dentro do nosso próprio coração. De onde procedem essas contendas, senão do próprio coração de vocês? São os nossos desejos egoístas que são as coisas mais perigosas dessa terra. São as nossas vontades, aquilo que nós almejamos em secreto, aquilo que povoa a nossa mente, aquilo que povoa os nossos sentidos, aquilo que move as nossas intenções, e que começa uma guerra dentro de nós mesmos. As orações não respondidas são apenas um exemplo disso. Quando Deus não me responde, é provavelmente porque o que eu estou pedindo não tem nada a ver com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é bom, mas tem a ver tão somente com prazeres que estão lutando dentro da minha carne para me convencer a fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Isso existe, acontece no coração de todos os homens. Por isso a declaração taxativa e forte do capítulo 4 de Tiago: não cobice. Por isso esta reedição da lei no decálogo, nos 10 mandamentos, você tem uma ordem muito clara do Senhor: não cobiçarás. Por quê? Porque a cobiça é exatamente a chama incendiária que provoca todo tipo de guerra. Uma guerra dentro de você e uma guerra com os outros. Mas aí surge então uma terceira pergunta. Bom, se nós estamos em guerra com os outros, e nós estamos em guerra com os outros porque primeiramente nós estamos em guerra conosco mesmo, por causa da cobiça, por que é que essas coisas acontecem? Por que todo homem nasce, e desde criança ele já nasce com a cobiça? E se você tem dúvida disso, experimente chegar num lugar onde tem 2 crianças, compre 2 brinquedos e dê um para cada uma. Sabe o que vai acontecer? Depois que elas abrirem o pacote e derem aquele sorriso, uma vai olhar para a outra e vai achar que o presente da outra é melhor. E em menos de 30 segundos elas estarão brigando. Você deu o presente. Pode até ser uma bola, apenas se a cor for diferente. Por isso alguns pais que têm 2 filhos, eles têm como estratégia comprar presentes iguais, da mesma cor, da mesma marca, mas ainda assim eles vão lá e vão achar um detalhe diferente e vão pedir para trocar. Por quê? Porque a cobiça move o coração dos homens. E a cobiça que move o coração dos homens leva-os a fazer guerra contra si mesmo e depois a fazer guerra contra os outros. E o mesmo que acontece com as crianças, acontecem também com os
adultos. Mas por que isso acontece? Alguma coisa está errada no coração do homem. Sim. A guerra que nós fazemos contra os outros, que começa com uma guerra que nós fazemos contra nós mesmos, tem origem num problema único de todos os homens. Todos os homens estão em guerra com Deus. É aí que o problema começa. Quando os nossos pais caíram lá no Éden, quando os nossos pais pecaram, os nossos pais, eles desobedeceram a Deus. Eles abriram uma disputa com Deus. Deus disse: não coma desta árvore. E eles foram lá e comeram e desobedeceram. Havia um castigo: no dia que vocês comerem disso, vocês vão morrer. E eles de fato morreram. E desde este dia então, o homem passou a viver obstinadamente na direção contrária à direção de Deus. E o homem passou a fazer guerra contra o próprio Deus. E o homem passou a viver contrariamente à vontade de Deus e às coisas que Deus estabelece como boas. Se você observar o versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está dizendo: as coisas que vocês cobiçam, as coisas que vocês desejam, as coisas que vocês amam, elas tornam vocês inimigos de Deus. Porque o desejo, o amor, o apego a estas coisas torna vocês absolutamente inimigos de Deus. Por que será? Bom, primeiro porque Deus fez o homem para viver em comunhão com Ele. Primeiro porque, pelo fato de Deus ser o nosso Criador, nós deveríamos almejá-lo e desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Primeiro porque Deus nos fez de uma forma extraordinariamente maravilhosa. E o nosso coração deveria estar muito mais satisfeito com Deus do que com as coisas. E nós pegamos o nosso coração insatisfeito e enganamos o nosso coração, tentando satisfazer o nosso coração com as coisas deste mundo. E quanto mais você faz isso, mais você declara guerra contra Deus. Porque Deus diz: eu sou o único que pode te satisfazer. E você diz: não! O dinheiro traz felicidade, o poder vai me satisfazer, as riquezas, as viagens, os amigos, a influência, isso vai me trazer satisfação. E Deus está dizendo: não vai, mas isso vai te colocar contra mim. E é isso que Tiago está dizendo. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas deste mundo, amamos as coisas deste mundo, nos dedicamos àquilo que não é Deus, nós estamos nos engendrando, nos enfiando, afundando, mergulhando num conflito contra Deus. Muito bem, conflito contra Deus, conflito com você mesmo, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer arrumar um baita de um problema com você? Arrume um conflito com Deus, e você estará em conflito com você mesmo. Aliás, este é o grande problema da humanidade. Alguns conselheiros cristãos, eles fazem a seguinte ilustração para explicar isso. Eles dizem assim: imagine que você é como um copo d'água. Quando Deus te fez para ser um recipiente da graça, da misericórdia e da glória de Deus. E então quando Deus te fez, Ele te fez e te encheu dele. E você ficou pleno, satisfeito. No dia em que o homem pecou e ele foi sentenciado, e ele foi expulso do jardim, ele deixou de desfrutar da presença constante de Deus. É como se esse copo fosse esvaziado. E aí o homem vai fazer o que? Ele vai tentar colocar todo tipo de coisa dentro deste copo, para tentar sentir aquela satisfação, aquele prazer novamente. E ele não consegue. Ele vai colocar pessoas e ele não vai ficar satisfeito. Ele vai colocar carreira e ele não vai ficar satisfeito. Ele vai colocar dinheiro e ele não vai ficar satisfeito. Ele vai colocar drogas, vícios lá dentro, e isso não vai satisfazê-lo. E sempre o vazio será maior, porque ele está em guerra com Deus. Os homens e suas guerras. Tudo começa com um desacordo, com um desajuste entre o homem e Deus.
E é interessante que Tiago aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 10, ele descreve uma porção de coisas que me faz viver em inimizade com Deus. Ele coloca em primeiro lugar a amizade com o mundo. E quando ele fala amizade com o mundo aqui, ele está falando sobre o meu apego, a minha afeição ao sistema mundano, ou seja, a um sistema alienado de Deus de se viver. Ética, por exemplo, é algo que é determinado por grupo. Então, cada grupo tem a sua ética própria. Por exemplo, tem a ética militar. A ética militar exige de vocês uma série de princípios de conduta que não pode ser quebrado. Se for quebrado, dá cana. Se for quebrado, vai passar uns dias lá para lembrar do que é importante. É a ética. Existe ética de conduta em igreja, existe ética de conduta em famílias, existe ética de conduta de uma cidade, um estilão da cidade de viver, e para ser ajustado na cidade você tem que se habituar, você tem que se adaptar nessa ética, senão você vai ter problemas. Mas infelizmente, quando nós pegamos a ética global, a ética do mundo é uma ética que funciona de forma avessa à ética que é apresentada na palavra de Deus. Um exemplo disso, Deus ama a família porque Ele idealizou a família. E nós vivemos num mundo que tenta constantemente quebrar todo tipo de parâmetro de família. Ontem na Câmara dos Vereadores em São Paulo, se votava uma cartilha para a educação para a próxima década. E nessa linha de educação, nesses princípios para a educação na próxima década no estado de São Paulo, tinham lá dois grupos dentro da Câmara discutindo. E os dois grupos discutiam por um ponto. Um grupo queria que se tirasse a palavra ideologia de gênero de dentro desse modelo. E em outro grupo queria que colocasse. O grupo que queria que colocasse por quê? Porque eles não têm nenhum tipo de respeito por aquilo que foi estabelecido por Deus, que uma família é constituída por um homem, por uma mulher e por sua prole. Já um outro grupo de cristãos estavam defendendo que aquilo fosse mantido, porque escola é lugar de se aprender matemática, ciência, história, não é lugar de se formar a concepção da família, isso é para ser formado em casa. E de preferência de acordo com aquilo que ensina as Escrituras. Percebe como a ética do mundo ela funciona avessa à ética de Deus? Na ética do mundo, quem pode mais chora menos. Na ética do mundo, vale a pena passar por cima de qualquer um para chegar aonde eu quero. Na ética do mundo, vale a pena fazer qualquer coisa, desde que o fim seja ser feliz. Vale tudo para ser feliz. Na ética de Deus não é assim. Na ética da palavra de Deus não é assim. E então o que Tiago está dizendo, sabe por que nós estamos em guerra com Deus? Porque nós amamos mais o jeitão do mundo viver do que aquilo que a Bíblia diz, que é certo. Na palavra de Deus diz que, a palavra de Deus diz a respeito dela mesma, que ela é a verdade absoluta. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Na ética do mundo se diz, cada um tem direito de ter a sua própria verdade. Cada um tem o seu ponto de vista sobre as coisas. Não existe uma verdade única, uma verdade universal, uma verdade absoluta. Ou seja, tudo que o mundo diz, tudo que a ética do mundo propõe é avesso àquilo que a Bíblia diz. E o resultado disso é que se você for amigo do mundo, você será inimigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você será inimigo do mundo. Não tem meio termo nessa história. E Tiago está dizendo, sabe por que nós vivemos em guerra? Nós vivemos em guerra uns com os outros porque temos um problema dentro de nós, conosco mesmo. E sabe por que nós temos um problema conosco mesmo? Porque nós temos um problema com Deus. E sabe qual é o nosso problema com Deus? Nosso problema com Deus é que Deus nos fez para Ele, e nós queremos viver do jeito do mundo. Há um segundo aspecto do porquê essa guerra contra Deus se constitui. Essa guerra contra Deus se constitui quando nós deixamos que as nossas paixões terrenas, as nossas paixões animais, as nossas paixões instintivas tomem conta do nosso coração e determinem os caminhos da nossa vida. Isso é terrível. Há 2 semanas atrás, um jornal norte-americano trouxe uma estatística, publicou uma estatística dizendo que, reafirmando algo que já era conhecido, que cerca de 70% dos acessos que são feitos à internet diariamente são em busca de material pornográfico.
E daí logo embaixo eles colocaram um estudo dizendo o seguinte, dizendo que por que tantas pessoas acessam ou buscam através da internet, através de revistas, de televisão, material pornográfico? Porque, segundo esses estudos, a pornografia funciona na mente das pessoas assim como uma droga. Os efeitos dela são tão viciantes e são tão danosos como uma droga. E realmente ela funciona como uma droga porque ela faz com que, aí eu não sei, eu não entendo nada de química nem de biologia, mas o que o estudo diz é que estas imagens fazem com que uma dose de hormônios sejam liberados no organismo, cause uma sensação de bem-estar, que é algo absolutamente semelhante ao que uma droga faz com a vida de uma pessoa. E depois vem o vazio, e depois vem uma série de coisas, depois vem a impaciência, a raiva das pessoas. Mas o pior é que no final dessa reportagem, eles vão dizer, tudo isso é orgânico, tudo isso é explicado pela biologia humana, e ninguém está livre disso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, há uma certa normalidade. Há uma certa normalidade nessa desgraça toda. E o que Tiago está dizendo é que não tem normalidade coisíssima nenhuma. O que é isso? Isso é nós covardemente entregarmos a nossa razão, a nossa emoção, a nossa espiritualidade a hormônios que não pensam. É covardia jogar nas costas daquilo que é orgânico o que pode ser decidido na base do raciocínio. E eu imagino quanto que vocês se sentem indignados quando alguns jovens, homens por aí, matam e depois alegam que estavam sob a influência de uma droga dessas. Que fazem ou cometem crimes e depois dizem, eu estava fora de si, eu estava alucinado. E alguns tentam ser até tentam ser desculpáveis porque tem problema mental, porque a droga lhes fez ficar assim. Tiago está dizendo, sabe o que é isso? Esta guerra contra Deus, ela existe porque os homens entregam a sua mente e o seu coração para serem comandados por uma natureza absolutamente obcecada por aquilo que é podre, por aquilo que é ruim, por aquilo que é doentio. É isso que ele chama de prazeres que militam na vossa carne. É interessante, mas o ser humano gosta daquilo que é ruim. E vocês conhecem essa imagem, eu conheço por experiência própria, eu sei que vocês conhecem também. Basta que aconteça um acidente na esquina, ou que alguém passe e veja esse tanto de polícia, carro de polícia aí na frente, que todo mundo fica com curiosidade. O trânsito para. Se tiver sangue na calçada, então parece que as pessoas têm um imã que atrai as pessoas. Todo mundo gosta de ver sangue. E depois desmaia. Mas todo mundo fica curioso para ver um acidente, para ver alguém lá machucado. Por quê? Porque os prazeres que militam na nossa carne, eles são doentios, eles são ruins, eles querem o que é pior, eles querem o que é podre, eles querem o que é estragado. Alguém já disse que você pode até lavar um porquinho, você pode cuidar dele na sua casa e você pode tratá-lo como um animal doméstico, mas no dia em que ele enxergar um chiqueiro e ele estiver livre, ele vai se afundar lá. Outros dizem que o lobo pode até perder o pelo, mas ele não perde o vício. Isso é real também com a natureza humana. É por isso que Tiago está dizendo, nós vivemos em guerra uns com os outros, vivemos em guerra conosco mesmo, porque estamos em guerra com Deus, porque os prazeres que militam na nossa carne desejam as coisas que Deus odeia. Um terceiro aspecto complicador nessa história é o inimigo de Deus e é o inimigo das nossas almas, que é o diabo. E ele afirma, olha, o diabo, ele vai tentar complicar tudo isso. Mas ele já dá uma declaração taxativa, sujeitai-vos portanto a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós, porque o diabo é o agente complicador. Vamos dizer assim, que o diabo é como se fosse o traficante. Ele vai piorar tudo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é um enganador.
Então eu acredito que a figura do traficante ela cabe bem para ilustrar o que é um diabo. Bom, pois bem, os homens e suas guerras. A parte mais importante não são nem os homens e nem as suas guerras, mas eu gostaria apenas de fazer essa constatação com vocês. Nós todos estamos em guerra, uns com os outros, conosco mesmo e com Deus. Como é que resolve esse problema? Como é que eu lido? Como que eu posso vencer essas 3 guerras? Como que eu posso resolver este problema? Em primeiro lugar, você não vence. A saída dessa guerra é a rendição, como nós cantamos. A saída dessa guerra é a rendição, não é a vitória, é a rendição. Por quê? Porque nessa guerra eu já perdi. Eu já perdi primeiro porque eu não sou Deus, eu sou criatura de Deus. Eu já perdi porque eu não sei qual é o meu lugar, é Deus que sabe. Eu não sei qual é o meu posto, quem sabe do meu posto é Deus. Eu já perdi porque eu não tenho razão, porque eu me rebelei contra aquele que só me fez o bem. Se você olhar a descrição do que Deus fez para o homem, lá em Gênesis capítulo 2, você também ficará irado com o homem, porque Deus só fez o que era bom para o homem. Aliás, o próprio Deus viu tudo o que ele fez e disse: isso é muito bom. E Deus deu tudo isso para o homem, e o homem se rebela contra Deus. Não tem saída dessa guerra se não for através de uma redenção sincera. E então, pensando desta maneira, eu posso entender qual é o caminho. Graciosamente, Deus nos prepara um caminho. Nós todos, a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, porque se for para Deus dar a paga por tudo aquilo que nós temos feito, todos nós merecemos uma condenação eterna. E então como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu saio desta guerra? Eu primeiro preciso estar em paz com Deus, para que eu esteja em paz comigo mesmo, e depois eu esteja em paz com os outros. E esta paz começa da seguinte maneira: Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por causa dos meus pecados, me substituindo lá naquela cruz, para que um caminho de graça fosse aberto para mim. Alguém foi pagar pela minha sentença. O castigo que era meu foi pago por Jesus Cristo. E o caminho para viver em paz começa com a rendição a este caminho de paz, a este caminho de graça. Jesus Cristo nos ensinou isso. Ele faz o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse: ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós podemos pensar: mas quem pode ter direito a isso? Uma vez chegaram para Jesus com uma prostituta, uma mulher que adulterava com muitos homens, uma mulher que tinha uma vida promíscua, e ela foi pego em flagrante na madrugada, e na mesma madrugada Jesus estava orando. E sabiam onde Jesus estava, então chegaram com esta mulher perante Jesus e disseram: Senhor, na lei de Moisés está escrito que a mulher que for pega em flagrante adultério deve ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor fala? Eles estavam querendo colocar Jesus à prova, para ver se Jesus contradizia Moisés, entrava em conflito com aquilo que ele mesmo ensinava. E então Jesus deu uma resposta muito simples, diz: olha, aquele que não tiver pecado, pode começar o apedrejamento, atire a primeira pedra. E Jesus começou a escrever algo no chão que nós não sabemos o que é. Alguns dizem que Jesus escreveu os pecados daqueles homens que estavam acusando as mulheres, aquela mulher. Outros dizem que Jesus começou a escrever o nome dos homens que tinham adulterado com ela. Nós não sabemos o que Jesus escreveu no chão. Nós sabemos de uma coisa: que aqueles homens foram saindo um a um e foram embora. Mas agora o grande milagre acontece, que a mulher permanecia ali no chão, e o único que realmente poderia cumprir a lei de Moisés sobre ela era Jesus, porque ele não tinha pecado. E a lei dizia que uma mulher pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. E então a mulher ficou ali. Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles foram todos embora. E agora, o que vai acontecer? Jesus disse para ela: vai
vai, mas não peques mais. Jesus ofereceu a ela graça, e Jesus ofereceu a ela paz, e Jesus ofereceu a ela um novo caminho. É precisamente disso que Tiago está falando. O que Jesus tem para nós é graça, ou seja, Ele nos favorece com algo que nós não merecemos. Paz, Ele nos oferece um relacionamento diferente com Deus, um relacionamento não de guerra, mas um relacionamento de paz. E Ele nos oferece um novo caminho. Eu gostaria realmente que as nossas guerras cessassem, mas as nossas guerras só cessarão quando elas cessarem dentro de nós. E as guerras dentro de nós só cessarão quando elas cessarem com Deus. Eu não posso, e acredito que nenhum de nós pode convencer o mundo inteiro a respeito disso, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode convencer você que está aqui hoje. Talvez você entrou para a polícia para poder pegar numa arma e realmente fazer guerra contra a violência, contra a injustiça. E eu confesso a você, antes de ir para o seminário, eu passei num concurso da polícia e eu queria muito ser polícia. Queria ser polícia para colocar o mundo em ordem. Aí Deus me mandou para o seminário e falou: olha, as armas não colocam o mundo em ordem. As armas fazem mais guerra. Mas se você transmitir a mensagem que eu quero que você transmita, eu acredito que você, junto com um bocado de gente que também recebe essa mensagem, que não tem a profissão de pastor, mas tem a profissão de policial, de engenheiro, de advogado, de mecânico, de cozinheiro, todo esse povo trabalhando junto, ensinando que a paz começa com a graça e a misericórdia de Deus no coração de cada homem. Realmente vocês poderão ter um mundo de paz. Realmente você vai poder fazer alguma coisa em favor da paz. O Senhor quer, e Tiago nos ensina isso, que nós vivamos em paz. Para viver em paz, submeta-se a Deus, renda-se ao Senhor. Esse é o caminho da paz. Para viver em paz, resista ao diabo. O diabo quer que você faça guerra. Todas as vezes que você estiver absolutamente disposto, convencido que você tem que fazer uma guerra, pode ter certeza, a não ser que a sua guerra seja contra o pecado, se a sua guerra for contra qualquer outra coisa, ou contra qualquer outra pessoa, essa guerra é uma guerra que só alegra o coração de Satanás. Mas Jesus diz: resisti ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Fique firme, renda-se diante de Deus, mas diante do inimigo, fique firme, fique no seu posto, fique em guarda, fique em sentido, não baixe a guarda. Se você quer viver em paz, mantenha-se perto de Deus. Eu sei que a rotina da vida de cada um de nós, muitas vezes se torna a melhor de todas as desculpas para nós não buscarmos a Deus, para nós não orarmos, para nós não lermos a Bíblia, para nós não falarmos com Deus, para nós não irmos à igreja. Mas eu quero dizer para você, só tem um jeito de vencer essas guerras todas: é estando perto de Deus, é buscando a presença do Senhor todo o tempo na nossa vida. Quando nós estamos perto de Deus, nós somos mais fortes na luta contra o pecado. Nós vivemos uma harmonia maior com o Senhor, vivemos por consequência uma harmonia maior conosco mesmo, e vivemos uma harmonia maior com as outras pessoas. Quando estamos longe de Deus, nós vivemos em guerra com todos. Quer viver em paz? Ande perto do Senhor. Quer viver em paz? Em último lugar, humilhe-se diante de Deus. A última parte desse texto, os 2 versículos 9 e 10, diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quer ser exaltado? Então comece primeiro pelo caminho da humildade. Se humilhe diante de Deus. É necessário que cada um de nós reconheça diante de Deus o quanto nós estamos errados. Por isso nós começamos este culto com uma oração de confissão, porque é isso que eu preciso realmente fazer diante de Deus, reconhecer diante dele os meus erros. Eu quero viver em paz com Deus, então primeiro eu preciso admitir que o problema não foi gerado por Deus, o problema foi gerado por mim mesmo.
Eu gostaria muito que nós pudéssemos não apenas conhecer as guerras, mas que principalmente nós todos pudéssemos conhecer a paz de Deus. Os homens, suas guerras e a paz de Deus. Deus enviou o seu Filho a este mundo para fazer paz. E eu espero que ao sairmos daqui, nós façamos isso também. Porque Deus trouxe vocês aqui hoje para fazer paz. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês entendam que as guerras existem. E quando você for enfrentar alguém, lembre-se que esta pessoa, antes de fazer guerra com você, ela está em guerra com ela mesma. E antes de estar em guerra com ela mesma, ela está em guerra com Deus. E então vocês têm o privilégio de lidar com as pessoas e de primeira mão entregar uma notícia para elas, que existe uma solução para os seus conflitos, para as suas guerras. E a solução é a paz de Deus. Não sei se vocês observaram, mas não foi por um acaso que eu li o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 14. Alguns soldados chegaram diante de João Batista para serem batizados, e eles perguntaram para João Batista: o que nós devemos fazer? Lembra da resposta que João Batista deu? João Batista disse: tratai a todos de forma boa. Tratai, não maltratai as pessoas. Tratai bem a todos. Segundo, não levantem falsas acusações contra os outros. E terceiro, vivam contentes com o vosso soldo, com o vosso salário. É assim que eu levo a paz. Lembrando que tratar bem é dizer para estes criminosos dos nossos dias que a guerra que eles estão travando é consequência de uma guerra que existe entre eles e Deus. E se acontecer paz nesta guerra, existirá paz também, interior e com os outros. Eu não quero falar uma utopia. Às vezes você pode pensar assim: pastor está louco, eu vou chegar lá, o sujeito está com um fuzil na mão e eu vou falar para ele que ele tem que viver em paz com Deus. Eu não sei como vocês vão fazer isso. Vocês podem, eu sei que podem. Mas quando tiverem a oportunidade, digam isso. Eu só quero lembrá-los de um ponto: ninguém pode ensinar e levar paz se primeiro você mesmo não estiver em paz com Deus. Que Deus promova e produza a paz dele no coração de cada um de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar encerrando este culto. Senhor nosso Deus, a tua palavra nos conta, Senhor, que estas guerras todas começaram porque desobedecemos ao Senhor. E então, ó Deus, na nossa desobediência e obstinado conflito contra o Senhor, nós entramos em conflito conosco mesmo. E em conflito conosco mesmo, nós transferimos este conflito para o trato uns com os outros. E então, ó Deus, desde o princípio as guerras começaram a acontecer. Mas hoje, ó Deus, nesta noite, especialmente, na vida de cada um de nós que estamos aqui, nós buscamos do Senhor a paz. Reconhecemos diante do Senhor que somos pecadores e nos rendemos diante do Senhor, reconhecidos, ó Deus, que nós precisamos da paz que o Senhor pode nos dar, reconhecidos de que o teu Filho morreu naquela cruz para restabelecer a paz entre o Senhor e nós. Ó Pai, obrigado por esta obra graciosa, porque o teu Filho pagou a dívida e, ó Deus, cumpriu a sentença que era minha, para que eu pudesse viver em paz com o Senhor. Ó Deus, que esta paz se torne real na vida de cada um que está aqui. Que cada um que está aqui nesta noite reconheça que precisa da graça e da misericórdia do Senhor para viver em paz com o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Senhor ser o ofendido, mas mesmo sendo ofendido, o Senhor foi quem abriu o caminho, fez o sacrifício para que nós pudéssemos experimentar paz com o Senhor. Obrigado por esta graça maravilhosa. E agora, ó Deus, uma vez que podemos desfrutar de paz com o Senhor, que nós vivamos em paz conosco mesmo. Que nós possamos dizer não aos prazeres que militam na nossa carne e dizer sim à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, não apenas a viver em paz conosco mesmo, mas que esta paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, que produz paz conosco mesmo, que nos dá, ó Deus, a tranquilidade, a serenidade, que nos dá o sono tranquilo, que esta paz também se reflita nos relacionamentos que temos uns com os outros. E que assim, ó Deus, nós vivamos, ó Pai, em paz na família, em paz no trabalho, em paz na cidade, em paz por onde quer que o Senhor nos enviar. E que, ó Deus, o Senhor nos conceda a oportunidade de, por onde quer que nós formos, e fazendo o que tivermos que fazer, nós tenhamos os nossos lábios dispostos a anunciar a paz do Senhor, para que outras vidas que estão em conflito, e que sofrem, e que fazem guerra, possam também, Senhor, desfrutar desta mesma paz. Que o Senhor use, ó Deus, o contingente deste batalhão que está na nossa cidade, para que sejam propagadores da paz, e não, ó Deus, iniciadores de guerras. Ó Deus, que eles sejam, ó Pai, promulgadores da paz do Senhor Jesus, a corações em conflito, a almas em guerra, a vidas, ó Deus, que estão rendidas ao pecado e que por isso fazem conflito com tudo e com todos. Que o Senhor use a vida destes soldados, destes sargentos, ó Deus, dos cabos, dos comandantes, ó Deus, dos coronéis, dos tenentes coronéis, para que eles sejam mensageiros da paz do Senhor aqui nesta cidade, ou por onde quer que o Senhor os envie. Que assim, ó Deus, a polícia na nossa cidade seja vista, ó Pai, com bons olhos e com alegria e com tranquilidade, tanto pelas crianças quanto pelos mais velhos, por serem eles, ó Deus, proclamadores e propagadores da paz. Que assim seja, ó Deus, na vida deste batalhão e na vida de cada um de nós. É a oração que fazemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém.